Depois de 2 séculos dedicados à crença e à fé a São Sebastião, a comunidade decide dar ainda um maior passo de fé, erguer uma capela em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. No ano de 1918, surgiu no povoado do Porto dos Mendes, entre todos os religiosos, o desejo de construir uma capela para colocar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que havia chegado no lugar por intermédio de João Fernandes de Moraes, auxiliado por todos os católicos. Ainda em 1918, Carlos Justiniano de Paiva e sua mulher, Matilde Cândida da Conceição, doaram o terreno para construir a centenária capela. O padre Manuel Afonso Pereira Campos, vigário de Coqueiral, foi quem tomou a frente e assumiu a tarefa de construir a igreja, auxiliado pelos moradores da região. No dia 25 de maio de 1919, ocorreu a bênção da pedra angular da igreja. A obra foi concluída em 28 de março de 1920, quando o padre Manuel abençoou a capela. Porém, um fato curioso marcou a construção dessa capela. Assim como nos dias de hoje, o Brasil vivia uma grande epidemia, a gripe espanhola, que assolava e matava muitas pessoas, não só fora daqui, mas também aqui na comunidade muitas pessoas acabaram morrendo vítimas dessa peste. Mesmo com toda a dificuldade, a comunidade decide erguer uma capela à Nossa Senhora, contando assim a grandiosidade dos milagres que a santa realizava na vida de muitas pessoas. A senhora disse que a capela foi construída em homenagem à Nossa Senhora. A Nossa Senhora da Aparecida. E na época eu não lembro, porque ainda não existia, né? Porque ela foi construída para 1919. Né? Aí já foi meus avós que ajudaram a construir. Depois passou, meu avô tomava conta, era zelador dela e daquela de baixo. Depois passou para o meu tio, depois para o outro tio, que era um Damasceno sobrinho. E esse cuidou até morrer. A igreja, no ano passado, completou o seu centenário. Portanto, foi feita a proposta de restauro da igreja. Mas, devido a muitas situações, inclusive a dificuldades financeiras enfrentadas pela comunidade e pela paróquia, a obra de restauro não pôde ser concluída para a comemoração do centenário. Como vocês podem observar, a fachada da igreja é original e relata e retrata os traços da história. Antigamente, os moradores faziam grandes procissões. A igreja de São Sebastião era conhecida como a igreja matriz e aqui como uma capela que dava acesso a essa matriz. Na formação arquitetônica, ela segue os princípios originais desde a sua construção, revelando traços da arquitetura moderna que foi construída essa igreja. Em se tratando do Porto dos Mendes, é impossível não se apaixonar por aquela história e pela realidade da igreja dentro daquele povoado. Quando se chega no Porto dos Mendes, a gente já respira uma espiritualidade diferente. Talvez parada no tempo, mas atualizada também nos dias de hoje. Lideranças comprometidas com a causa do Evangelho e uma fidelidade muito grande à igreja. Ao longo do tempo, se percebe por parte dos descendentes do que outrora tomaram conta daquela comunidade, um zelo, um amor muito grande e um respeito para com a igreja. Isso se concretiza, e nós temos provas vivas disso, mediante todo o patrimônio do Porto dos Mendes, que foi preservado graças à atuação dos leigos, das lideranças daquela localidade, com o passar do tempo.
E os zeladores cuidavam da igreja, faziam... Cuidava de tudo, fazia festa. Na época era assim, fazia festa para tirar a renda, todo mundo ajudava para depois com o dinheiro fazia a reforma, que precisava reformar muitas vezes, né? Aí fazia as reformas. Tudo que a gente tinha, era uma galinha, um porco, tudo trazia e entregava ali na igreja para fazer o leilão. Fazia aquelas festas bonitas, tinha tanta gente. Fazia, era bom demais. Aí depois que eu casei, eu era pequeno, nós coroava Nossa Senhora, vestia de anjo, fazia as novenas do mês de maio. Depois eu cresci na minha mocidade também. Era aqui na igreja, cantando a ladainha de Nossa Senhora. Depois casei também, meus filhos, ensinei eles. Nós viveu a vida inteira com o rosário na mão, com o terço na mão. Há muita devoção muito grande a Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida. Tantas graças que a gente alcançou, né? A devoção a Nossa Senhora Aparecida e a devoção a São Sebastião, né? Para facilitar a participação das comunidades vizinhas, tendo em vista que muitas têm o mesmo padroeiro e celebram na mesma época, o Porto dos Mendes optou em fazer a festa de Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião sempre no mês de julho, o que arrebata uma grande participação das comunidades vizinhas e de pessoas que têm uma raiz muito grande no Porto dos Mendes, moram fora, mas fazem questão de ali se dirigirem por ocasião da festa. Amor à igreja que é passado de pai para filho, de geração em geração. E quando nós nos colocamos numa caminhada mais próxima, mais íntima com aquele povo, a gente percebe que os mais novos falam do passado como se eles tivessem vivido lá. Eles falam das realidades de igreja, contam a história de cada objeto, de cada coisa que tem dentro daquela comunidade, como se eles tivessem feito parte disso no passado. Então isso é muito bonito. E isso encanta, não tem como não nos encantarmos com isso. E se a igreja de Nepomuceno, e vou muito além disso, se a sociedade de Nepomuceno tem um valor patrimonial, artístico e religioso nos dias de hoje, como lá se encontra, isso se deve ao zelo do povo de lá e também ao apoio que eles tiveram em certos momentos da igreja e sobretudo do poder público, que foi o responsável em inventariar os bens religiosos de lá. Além de todo esse patrimônio, nós percebemos uma religiosidade que vai ao encontro das pessoas e que não se cansa. A imagem de Nossa Senhora visitadora, que eles fazem questão de dizer que frequenta a casa e que ficava durante 9 dias na casa da pessoa, para que lá pudesse ser feita a oração do terço, convidando os vizinhos. Na realidade, é uma imagem francesa de Nossa Senhora da Conceição, trazida para o Brasil pela Casa Sucena, no Rio de Janeiro. Essa imagem, muito bem preservada, ainda continua dentro de um oratório, e de tempos em tempos essa peregrinação acontece. Olhando para a realidade do Porto dos Mendes, nós enxergamos uma realidade de toda a sociedade de Nepomuceno. E é interessante que desde as pessoas mais antigas, como uma senhora que nasceu em 1917, e ela tem lembranças do Porto dos Mendes, pelo que o pai dela contava. O pai foi o construtor da igreja de Nossa Senhora Aparecida, né? Se fala um povo que rezava muito. E esse povo que rezava muito ensinou os seus descendentes a rezar. O meu é Maria de Pádua. Que ano que a senhora nasceu? No dia 11 de junho de 1917. O nome do meu pai? É. Antônio Martiniano de Pádua. E o nome da mãe? Noemi Nogueira.
é que nós frequentávamos a missa que nós íamos. Era na capela Nossa Senhora Aparecida, que meu pai construiu, lá em Porto dos Mendes. No começo quando nós fomos para o Porto dos Mendes, eu tinha 6 meses. Quando meu pai foi chamado para trabalhar lá, para construir a igreja. A senhora acha importante que a capela esteja sendo restaurada agora? Que a capela, eles estão reformando toda a igreja, a senhora acha importante? Acho muito e fico muito satisfeita. Então. Dona Matilde era uma mulher importante lá no Porto dos Mendes. E então, mãe, aquela foto que o padre mandou, que tem o vovô com uma menina no colo, é a senhora, né, que estava no colo dele? As construções que era construída por ele, todo mundo admirava. E aquele que ia lá ver, falava, a hora que o senhor acabar aqui, vai lá para mim. Vai trabalhar para mim. Quando olhamos para a construção da igreja de Nossa Senhora Aparecida, nós vemos que essa igreja ela é construída em meio à peste da gripe espanhola, que matou grande parte da população do Porto dos Mendes naquela época. E mesmo em meio àquela epidemia, ao número crescente de mortes na localidade, os seus moradores não pensaram 2 vezes. Iniciaram uma obra em 1917, com a bênção da pedra fundamental, construíram a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Terminaram esta igreja no dia 8 de dezembro de 1919. Mas, talvez devido a todo o contexto da época, a primeira missa e a bênção da igreja só vai acontecer no dia 28 de março de 1920. A fé se manteve e aquela imagem que ela chegou há muito mais de 100 anos, porque a chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Porto, ela é bem anterior à construção da igreja. Essa imagem se mantém intacta até os dias de hoje. E a fé da mesma forma. E mesmo com a igreja em reformas, tem sempre alguém que entra naquela igreja à noite e reza o terço, canta a ladainha de Nossa Senhora, mesmo não tendo nenhuma imagem lá dentro. Todos os dias, pelas cornetas da igreja, é possível escutar alguém rezando o terço ou entoando a ladainha a Virgem Maria, a Senhora da Conceição Aparecida. Então a gente só tem muito que agradecer. A nossa vida sempre foi assim, trabalhava na roça, chegava de tarde, vinha para a igreja rezar. Agora meu filho foi ministro muitas vezes, há muitos anos, agora não é mais, vai ser. Então nós aqui. Então agora todos de nós dois vêm aqui rezar, porque não pode vir, mas nós dois vêm rezar o terço todo. Todas as nossas orações, toda a nossa vida foi vivida nessa igreja. Cada imagem que tem nessa igreja para nós é uma relíquia muito grande. Eu venho aqui e falo para os meninos, não deixe acabar nada, né? O sino, tudo, né? Era tarde, eu pedia meu tio, vinha cá na igreja tocar o sino, que ficava naquela casinha lá, ó, tocar o sino para avisar o povo, né? Já ia rezar o terço, rezar o terço. Assim vai vivendo a nossa vida, é aqui. Então agora esse padre é tudo para nós, né? O novo está fazendo para nós, igual a ele. Eu peço muito a Deus para ele, para Deus dar muita força, muita saúde para ele, né? Porque ele veio, restaurou, porque sempre restaurava, mas não igual agora, que agora não tem barca. Então é impossível a gente ficar insensível a realidades como esta, sem dizer a preocupação dos moradores de uns para com os outros, a solidariedade presente ali, a maneira como eles acolhem as pessoas que ali se dirigem. Nesta questão também da igreja de Nossa Senhora Aparecida, nós queremos fazer com que ela seja um memorial. Se em tempos difíceis aquela igreja foi construída, quis a providência de Deus
que esta obra estivesse sendo refeita, reconstruída, restaurada em um tempo agora de pandemia. 100 anos depois, novamente, a nossa sociedade enfrenta tempos difíceis. Da mesma forma que aquele povo venceu a peste da gripe espanhola, há 100 anos atrás, que a Virgem Maria, sob o título de Senhora da Conceição Aparecida, ela interceda por nós, para que nós também sejamos capazes de vencer os tempos difíceis da pandemia do Covid-19. Então, olhando para a realidade do Porto dos Mendes, neste tempo de pandemia, que nós possamos rever a nossa caminhada e somarmos as nossas forças para que todo este legado de fé, de cultura, de amor ao próximo, de amor a Deus, de amor à igreja, que no passado muitos deram a vida por isso, que a gente seja capaz também de, na atualidade, ter coragem, audácia, para que nada se perca. O maior desafio de nossa paróquia é tentar, junto à comunidade, resgatar 100 anos de história, marcados pelas marcas do tempo e principalmente pela ausência de técnicas duradouras que vigorassem aquele tempo. Aqui na igreja de Nossa Senhora Aparecida, muitas vezes famílias, pessoas, grupos se reuniram e muitas pessoas têm aqui a marca de sua fé, a marca de sua religiosidade. Como pudemos nesses dias aqui constatar, muitos moradores têm nos seus corações as marcas dessa história. Essa igreja centenária relata a vontade do povo em edificar templos, em construir verdades e principalmente doar tudo o que tinham às grandes manifestações de fé. Aqui nessa capela foram realizados muitos terços, missas, celebrações em honra à Santa Mãe de Deus. E hoje, devido à ação do tempo, passa por uma grande obra de restauro, acompanhada atenciosamente e atentamente pela paróquia de São João Nepomuceno. Mas mesmo assim, ainda temos muito a fazer. Muitas coisas precisam ser feitas, a fim de resgatar tanto a memória material quanto a memória imaterial, para que as futuras gerações saibam que, como naquele tempo foi construída em meio a uma epidemia global, hoje também, em meio a essa pandemia do coronavírus que se instaurou sobre a nossa sociedade, possamos deixar para as futuras gerações a marca de uma sociedade que edifica templos, que muda vidas e transforma a história. A fé é para o povo dessa comunidade, assim também como para a nossa paróquia, a marca principal do zelo e do elo entre a humanidade e Deus. Dedicar templos, edificar casas de oração, era aquilo que o povo trazia em seus corações. Diferente da igreja de São Sebastião, a igreja de Nossa Senhora não foi edificada por escravos, mas foi edificada por pessoas comuns, assim como eu e você, que traziam sempre no coração o desejo e a vontade de louvar e bendizer a Santíssima Mãe de Deus pelas grandes obras realizadas. A comunidade do Porto dos Mendes é uma comunidade muito antiga. Os primeiros moradores, como já dito nesse documentário, chegaram aqui há quase 300 anos e trouxeram consigo a marca da fé, a marca de uma fé viva e atuante, a marca do povo cristão, do povo católico, que vê na fé a possibilidade de salvação. Fazemos a você um apelo. Pedimos que com a sua generosidade e com o seu gesto concreto, nos ajude a restaurar essa obra, para que futuras gerações, assim como a nossa, possam conhecer e ter acesso à grande edificação dos grandes templos feitos para bendizer e adorar ao Senhor nosso Deus. Colabore conosco, ajude a nossa paróquia na edificação e principalmente na campanha de restauro da igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida na comunidade do Porto dos Mendes. Sabendo que quem conduz, quem dá força, quem dá o norte é o próprio Deus. Ele sim é o Senhor do tempo, o Senhor da história. Mas estamos inseridos no tempo e enquanto estamos neste tempo, façamos a nossa parte em manter viva a lembrança, a luta,
o suor, o sangue derramado de tantos irmãos e irmãs que ao longo do tempo amaram a Igreja, amaram Cristo, veneraram a Virgem Maria no Porto dos Mendes como Senhora da Conceição Aparecida. Remove montanhas, eu sei que a fé me trouxe aqui. Eu sei que a fé cura os enfermos. Eu também sei que estás aqui. Se eu crer, verei os teus milagres. Se eu crer, o mar se abrirá. Se eu crer, meu coração queimará de amor por ti. Eu verei tuas promessas se cumprirem. Se eu crer, verei os teus milagres. Se eu crer, o mar se abrirá. Se eu crer de todo o coração, com toda a minha alma, verei tuas promessas se cumprirem aqui.